E olha só, pessoal, um chinês, eu quero trazer essa história para vocês entenderem. Um chinês, minha gente, decidiu não vender a casa para uma construtora por R$1 milhão. E qual foi o resultado? PP. Marinho, olha que história bizarra, né? Ele não quis vender a casa dele que ele morava para uma construtora que estava construindo rodovias gigantescas em volta da casa dele e chegou a ser oferecido 1,3 milhões para vender a casa. Além disso, depois chegaram a oferecer para ele mais 3 residências diferentes para ele sair do local e ele não aceitou. E olha a imagem que ridícula. No meio de uma rodovia, uma construção, tem uma casa única, o telhado está exatamente na altura de onde passa a rodovia, e ele agora se diz arrependido, né? Porque ele não consegue ficar com esse barulho, né? Ele está preocupado como é que vai ser a rodovia depois que os carros começarem a passar, porque agora só tem obra, né? Mas quando os carros começarem a passar, a tendência é o barulho ficar ainda pior e mais ensurdecedor. Então ele está arrependido de não ter aceitado a proposta construtora de ganhar 1,3 milhões para vender a casa. Veja pelo lado bom, né? Pelo menos esse sujeito aí não tem vizinho nenhum para infernizar a vida dele. Meu caro Mano Ferreira. Sabe o que eu achei impressionante nessa história? O respeito à propriedade privada. Porque, no fim das contas, se ele não quis vender, ele não foi retirado dali. Isso. No Brasil, isso é impensável. Basta pensar no que aconteceu isso é bizarro, nas obras da Copa do Mundo e da Olimpíada, que milhares de famílias, independentemente da sua própria vontade, foram removidas de lugares. Alguns receberam obras, outros lugares tinham uma ideia de obra e milhares de famílias saíram, por exemplo, no entorno da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, região metropolitana do Recife. Milhares de famílias foram retiradas porque tinha um projeto mega ambicioso, faraônico, que nunca saiu do papel. Uma breve interrupção. Já vou seguir estimulando o debate que está agitado aqui, meu caro ouvinte, de volta aqui com a gente, sintonizado na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, repercutindo nesse exato momento uma história inacreditável, trazida aqui pelo nosso PP, de um homem que, após sucessivas ofertas ali do Partido Comunista Chinês, é o sujeito contra o Estado Comunista Chinês, decidiu viver ilhado no meio de uma avenida e tem obra para tudo que é lado. A casa dele foi cercada por canteiros de obra, assim, insuportáveis, mas ele, pelo menos, não vai ter mais vizinho para reclamar. PP, mano... Eu estava dizendo que é claro que essa história acaba sendo uma escolha meio esdrúxula, né? O cara ficou isolado no meio da avenida. Mas isso revela como há um respeito pela escolha do proprietário da casa. No Brasil, nós temos milhares de casos de famílias que são removidas contra a sua própria vontade para obras que nunca saem do papel. Isso aconteceu. Na realidade, eu tenho um olhar diferente. Eu vou ouvir teu olhar diferente. Não, pode falar, delegada Garinatti, mas não sei antes, me perdoa, só interrupção breve, só para recepcionar aqui, presença e luz, para ele não ficar aqui. Esse aqui não pode ficar aqui segurando a brocha igual o senhorzinho chinês está segurando a brocha. William Borghetti, nosso professor William Borghetti, o neurocomunicador do Brasil, firme e forte aqui com a gente. Já quero a tua opinião, mas delegada, fica à vontade. Porque da forma como foi construída a ponte, o viaduto, totalmente inviabilizou o valor venal dessa casa. Essa casa, ela se tornou imprestável. Com certeza, o proprietário ele não conseguirá vender essa casa. Nem ele gostaria, eu acho que vai querer permanecer no... Imagina o volume, o som, a sujeira, a poluição sonora, a poluição visual e... todo tipo de poluição. Então, eu acredito que, de uma forma figurada, sim, respeitaram. Mas não respeitaram nada, porque inviabilizaram total, chegando a -0 o valor venal dessa casa. Eu fiquei impressionado com o mando lançando a cartilha da liberdade, da propriedade agora. No caso desse esdrúxulo, né? Pelo amor de Deus. Ele não tem uso de propriedade alguma. Mas ele ainda bem que no Brasil existe o Instituto da Desapropriação Indireta, né? Que é o típico Traduz. É típico o caso que acontece ali. A pessoa não pode exercer a sua propriedade, a sua plenitude, ela pode pedir indenização do Estado e ele poderia se arrepender de não ter vendido antes e vender depois. Pronto, resolveria o problema. Então, claramente, esse é o típico caso que teria que ter regras mais claras para ajudar a pessoa a tomar uma decisão que a decisão dele foi completamente bizarra. Vamos lá, no mundo real do Brasil, na Copa do Mundo, nós tivemos milhares de famílias que foram removidas para lugares que supostamente receberiam obras que nunca saíram do papel, aquelas famosas, essa obra é para a Copa. Quem não lembra daquelas obras para a Copa? Recebeu dinheiro por isso. Senhores, claro que vamos focar aqui na situação do senhorzinho chinês, teve que enfrentar o poder avassalador do Partido Comunista Chinês, do Estado Comunista Chinês, mas ficou com a brocha na mão, isso que dá a resistir ao progresso.
ou por um lado? Como é que você viu, professor? A tomada de decisão, né, é uma coisa que o cérebro dele fez uma tomada de decisão baseada em alguns fatos ali que talvez ele não tenha considerado, né? Pois é. E é legal que, por exemplo, o Mano deu um exemplo agora do estádio que pelo menos foi construído, né? Lá no ABC a gente tem uma história do metrô que ia passar pelo ABC, que vem sendo a história do Saci Pererê. Desde que eu sou criança, o metrô vai passar lá no ABC. E eles chegaram a desapropriar a Avenida Guido Aliberti ali, quase inteira, e o metrô não tem. Então, ou seja, tem o lado da desapropriação que nem a obra é feita, né? É uma história muito comum no Brasil, essa. É mais fácil nevar no inferno do que aparecer esse metrô? É isso? É isso? Eu acho que... O Tarcísio agora falou que a linha 20 que vai passar por Santo André sai e ele tá metendo ficha nos metrôs aí, né? Vamos deixar com a esperança, né? Tem alguém que pode reverter isso, é o nosso Tarcísio. Vamos lá, meu caro Pepe, como é que fica essa história? Porque eu tô sentindo, eu já te conheço aqui, o campo energético aqui é forte. Você não tá satisfeito, então desembucha. Eu tô impressionado com a ginástica reflexiva que o Mano fez aqui para defender a propriedade, nesse caso esdrúxulo aqui, que o cara tá morando sozinho numa casinha, né, em volta de rodovia, né? E no Brasil é bom lembrar que a desapropriação, a indenização tem que ser prévia e tem que ser em dinheiro. Em né? tese. Ou seja, não, se tiver uma discussão, né, sobre o valor do imóvel, aí essa discussão vai para a justiça. Mas a indenização do valor venal tem que ser prévia e tem que ser antes da desapropriação, claro. O Estado vai lá, ou seja, vale um décimo do que a propriedade vale, tira a pessoa dali dizendo que vai construir alguma coisa, não constrói nunca e o cara fica na justiça eternamente tentando ter condições de reconstruir a sua vida. Essa é uma história muito comum Existem histórias diferentes sobre desapropriações. Tem desapropriação que as pessoas saem felizes da vida com a indenização, outras que querem ganhar um valor a mais e tem uma discussão jurídica sobre o assunto. Então não dá para você colocar tudo na mesma bacia, entendeu? O caso concreto das obras para Olimpíadas e Copa do Mundo, não sei como é que foi, né? Mas com certeza tiveram casos justos, indenização justas também. Professor William Borghetti, delegado Galinatti, me ajuda aqui também, porque, sinceramente, é mais um daqueles casos, né? Agora Inês é morta, como diria o ditado, né? Agora é tarde demais, o senhorzinho chinês ficou com a brocha na mão, tá mais isolado que o Tom Hanks naquele filme O Náufrago, e tendo que lidar com essa insanidade, né? Como é que os chineses são conhecidos pela paciência deles, né? Como é que você acha que ele pode tentar segurar esse tranco agora? Como eu disse antes, né, toda vez que a gente avalia, existe uma parada até que é o viés de disponibilidade, né? Ou seja, quantas informações eu tenho para tomar aquela decisão. E pelo jeito ali, ele achou que talvez segurasse ele venderia mais, né? Chegou uma hora ali que a oferta chegou no nível máximo ali e talvez o governo chinês tenha trucado, né? Falar, então, vamos ver até onde você aguenta, se você vai aguentar brigar, né? Mas é um caso mesmo e o arrependimento, né? Até o PP trouxe uma questão técnica aí que parece que a legislação brasileira permite aí um arrependimento, uma atualização, mas parece que não, né? Essa história segue dando o que falar, caricata, mas Brasil aqui a gente sabe bem o que isso pode ser. É o caso de que pagou pra ver, né? Tá jogando pôquer ali, pagou pra ver. Pagou pra ver. Mal. E realmente tá tendo que lidar agora com as consequências que sempre vem depois, como a gente sempre diz aqui no programa.